A gente vai fazer agora uma... Que na verdade assim, a gente gosta muito de blues rock, vocês já perceberam isso. E a gente sempre queria escrever uma canção contando a verdadeira história do blues e tal. Mas quando a gente ouviu uma versão do camarada nosso lá do Rio de Janeiro, a gente disse, porra, bicho, não precisa escrever nada, basta a gente tentar tocar à altura o que o cara fez lá. Uma canção de Celso Blues Boy chamada Mississippi. Houve um caso estranho há muito tempo atrás e até hoje se escuta falar sobre desconhecido que depois vira um mito e subiu, vai nunca mais voltar. Teria feito um trato numa encruzilhada. Cara, como era fazer rock em Feira de Santana há 15 anos? E o que mudou? Primeiro vamos contextualizar. Feira de Santana, cidade interiorana, cidade baiana, que não tem o rock como uma cultura prevalecente, né? Ainda que temos bons nomes de rock na Bahia, não somos conhecidos nacionalmente pelo rock, e sim pelo axé, pelo pagode, né? Pelo arrocha, que são outros segmentos musicais que não o rock. Então, para te falar bem a verdade, o rock na Bahia, ele sempre foi precário, tá? Dessa forma que eu enxergo. Produtores culturais, músicos, bandas, técnicos de som, público, todos eles sempre tiveram que batalhar muito para poder fazer acontecer alguma coisa. E mais propriamente em Feira de Santana, há 15 anos, ou seja, 2005, 2006, a cena até que era interessante. E ali fazer rock era quem tinha, mais do que nunca, sangue no olho, né? E vontade muita de fazer. Porque não tinha o que temos hoje, né? Depois de muita luta, uma certa unidade, um certo movimento, né? Onde consegue-se alavancar uma cena como a Feira de Santana já tem, né? Depois de muita labuta. Então lá atrás era muito difícil, mas ainda assim a gente fazia. A gente sempre foi daquelas pessoas, o Clube de Patifes sempre foi daquelas pessoas que faziam a todo custo, independente de patrocínio de A, de B, de C, poder público, poder privado, enfim. A gente ia lá, metia a mão e fazia. E foi lá que começou a Alcateia Produções, né, o que depois veio a ser o Feira Nós, o Feira Coletivo, enfim. Então era muito complicado, as coisas ainda estavam se ajustando, mas a gente conseguiu dar conta do recado e fazer parte daquele início ali de processo. Feira de Santana, ela sempre teve uma tradição muito forte nessa cena metal. Sempre tivemos fanzines que eram importantíssimos para a divulgação das bandas, né, e dos eventos. Sempre tivemos diversas bandas que são importantes na cena baiana e muitos eventos aconteciam aqui. Inclusive, Feira sempre foi uma cidade que recebeu shows importantes e às vezes shows até exclusivos. E eu acredito que a principal diferença nesses últimos 15 anos é que
os eventos perderam força no quesito de público, né? Qualquer evento underground que acontecia há 15 anos atrás tinha 200, 300 pessoas no mínimo, né? Já frequentei eventos montado de última hora, organizado de última hora, divulgado no boca a boca, e quando chegar no horário do evento ter 200 pessoas naquele evento. E isso mudou, né? Diminuiu muito o público que frequenta os eventos. Outra coisa é que esse público que curte heavy metal e música mais pesada também ele envelheceu e se renovou muito pouco. Para mim essa é a principal característica desse tempo, porque as coisas, os outros elementos que compõem a cena, ele continuam existindo. Então ainda existe várias bandas, então, inclusive bandas com 20, 25, 30 anos de história, ainda existe atuando aqui na cidade, gravando, produzindo. E fanzines, não mais fanzines impressos, mas tem os sites e tudo mais. Tem o Metal Vox, tem o Thunder God Zine, e existe a produção de eventos. Claro que atualmente a gente tem o Dope Smoke, que é um festival que eu produzo junto com Elimar, com Alan, com Fábio, mas esse festival ele é recente, ele tem uma outra narrativa ali que potencializa o público, mas os eventos menores continuam esvaziados, com uma média de público de 50 pessoas. Se você pensar que há 15 anos atrás o mesmo tipo de evento dava 300 pessoas, né? Então houve um encolhimento, e eu acredito que é muito essa coisa da não renovação do público. Me lembro que em 2005, 2006, havia diversos festivais em feira, sabe? Havia o Feira Rock, que era o maior festival de feira de rock. E havia também o festival Atitude Rock Festival, que acontecia no Amélia Amorim, e era um mega evento com várias bandas, e gravava DVD das bandas, e era bem legal mesmo. Então, claro que eu só citei 2, mas existiam muito mais eventos. Os eventos que aconteciam na Euterpe, os eventos que aconteciam na Ebades, que era a escola de dança que virava um inferninho quando a galera se juntava para fazer um rock, lotava de gente. Tinha, ainda antes um pouco, tinha os eventos do Mac Rey, lá no final da Getúlio Vargas, onde Em Coma já tocou uma vez com Pitty e tudo mais, ainda quando Pitty não era conhecida nacionalmente. Mas assim, fazer rock sempre foi difícil, tá, gente? Sempre foi uma coisa de quem ama mesmo. No início do século você tinha um movimento rock and roll nacionalmente muito interessante ainda, né? Ainda do final dos anos 90, mas também você tinha uma questão da cultura do axé muito massificada, né? E Feira de Santana, na Bahia, acabava recebendo muita influência disso, né? O axé antigamente era como se fosse o sertanejo universitário hoje, né? Então, assim, você curtir rock, né? Adotar como estilo de vida o som que você curtia em Feira de Santana antigamente, era antes de tudo uma resistência existencial cultural perante o que estava posto para a gente, né? Então, assim, precisava naquela época necessariamente de um engajamento, né? Então, a resposta do público era uma resposta mais engajada antes, né? E aí você teve, né, uma melhora no meio de comunicação, rede social,
Tudo isso fez com que o rock chegasse em partes do mundo e de feira que não se chegava antes, né? Então, por exemplo, você pode ver uma discografia da banda que você gosta completa hoje no YouTube, né? Coisa que era impensável antes, né? Então, acredito que mais do que de falar se é bom ou se é ruim ou se é ótimo a resposta do público em Feira de Santana em relação ao rock, eu acho que é interessante comparar essas duas épocas, né? E ver que se massificou e que o rock chegou em feira em lugares que não se chegava antes, né? Da mesma forma, o rock feirense, né? Você teve uma melhora da qualidade na captação do som, na gravação dos instrumentos, né? Não que os músicos de antes eles eram ruins, pelo contrário, mas é porque não tinha meios como se tem hoje para poder fazer uma produção, né? E gravação como se faz hoje, né? Então houve uma melhora também em relação a isso, né? E eu acredito também, né? Que além dessa massificação, ainda assim é uma resistência, né? Porque afinal estamos em um ambiente, né, em um contexto em que a cultura afro, sertaneja, nordestina é muito forte, né? A cultura que nos formou, né? E essa questão do rock and roll, né, de sua origem britânica, né, nórdica, né, faz com que a gente que goste de rock, a gente esteja sempre mesclando e conciliando com essa cultura, né? Eu posso